As principais notícias da comunidade judaica nessa última semana com Rony Weinzoff, secretário-geral da CONIB. Olá, meu nome é Rony Weinzoff, eu sou secretário da CONIB, advogado, professor e árbitro especializado em Direito Digital. Vou falar aqui com vocês sobre o tema Projeto de Lei para combater fake news. Eu tive a oportunidade de ser convidado na Câmara dos Deputados para falar virtualmente sobre as minhas impressões em relação a esse projeto de lei, especificamente sobre a responsabilidade das plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp, em relação ao combate das fake news. Interessante dizer que essas plataformas elas atingiram um nível em que são praticamente a infraestrutura pública de comunicação da sociedade. Ou seja, elas são já um meio de comunicação em massa e por isso há um interesse público em exigir dessas plataformas uma absoluta transparência em relação aos critérios que essas plataformas têm em relação às decisões, porque elas afetam a forma como a esfera pública agora ela é constituída. Há uma base privada nessas relações, que são justamente os termos de uso, aqueles contratos com cada usuário, mas também há uma dimensão pública, diante do impacto em toda a população, o que se denomina um efeito de rede comunicacional. Nesse sentido, todas as decisões das plataformas, elas devem ser fundamentadas e transparentes, pois, da mesma forma que as plataformas potencializam a liberdade de expressão, elas também podem restringir. Há inúmeras medidas coerentes para mitigar os efeitos maléficos da desinformação, da fake news, como a limitação de alcance para algumas publicações mediante a checagem de fatos e calibragem dos algoritmos, a vedação de utilização de contas inautênticas ou automatizadas para práticas nocivas, a disponibilização de ferramentas de aviso sobre a sensibilidade de conteúdos publicados, modelos transparentes de operação de conteúdo com regras específicas a respeito de remoção, expondo ali os critérios utilizados, entre outras. Uma questão que vem à tona sempre, né, é sobre quem deve estar na linha de frente contra a desinformação, contra a fake news. Se é o Poder Judiciário, a Justiça, ou se são as plataformas em si. E a resposta, a meu ver, são as plataformas, por meio do Instituto da Autorregulação Regulada, na qual as políticas internas adotadas pelas plataformas futuramente elas podem ser reconhecidas e constantemente avaliadas por uma autoridade formada com representatividade plural dos setores da sociedade. Esses procedimentos que as plataformas utilizam para combater desinformação devem ter o máximo de transparência, devem ser publicados em conjunto com relatórios de atividade das medidas aplicadas para desestímulo e combate à desinformação, viabilizando o devido acompanhamento e escrutínio da sociedade, bem como dessa futura autoridade que eu comentei com vocês. Assim, no meu ponto de vista, a futura lei de combate à fake news, ela pode ser híbrida, explicando, reduzidas obrigações já no texto legal, né? Depois, criando esse mecanismo da autorregulação regulada, com as políticas internas para que as plataformas combatam fake news, como já combatem discurso de ódio, a publicização disso para o escrutínio da sociedade, e também eu acredito que possa ser já disposto eventuais questões criminais, né, para combater a indústria, o financiamento às organizações criminosas de notícia falsa. Não o usuário que simplesmente compartilha uma informação, infelizmente, sem saber da falsidade dela. Então, nesse formato, a gente pode ter um equilíbrio necessário para a futura legislação. E assim, a gente vai ter uma esfera pública saudável e plural, no qual a liberdade de expressão tem sua maior manifestação. Um grande abraço.